O irmão teria ido para Sete Além? O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o irmão dele e que ele acredita que o irmão foi para uma outra dimensão. E ele diz, inclusive, que o irmão dele ficou tão abalado com o que aconteceu com ele que, após o ocorrido, ele passou a tomar remédio para ansiedade. Ele diz aqui que não dá para garantir, não dá para provar que isso foi real, mas ele diz que acredita no irmão dele, pois ele conhece o irmão e viu o tanto que ele ficou transtornado quando isso aconteceu. Foi no dia 20 de outubro de 2017. Ele acha que era uma sexta-feira. Vou dar o nome fictício aqui para o irmão dele de João. Então ele diz que o João é sócio e representa uma empresa de produtos de academia. Ele representa produtos de academia. E ele foi visitar um cliente em Badiraci. Aqui é uma cidade aqui vizinha, São José do Rio Preto. E era por volta das 6 horas da tarde, era assim o início da noite. E nesse mesmo dia, no fim da tarde, o irmão dele recebeu uma ligação muito ruim, muito chiada, de um rapaz que tinha uma voz grossa, dizendo que gostou dos produtos que ele viu as fotos no Facebook e que precisava conversar urgentemente com ele para tratar de negócios. Mas que para isso o João teria que ir até ele naquele mesmo dia até às 7 horas da noite. Bom, o João estranhou a urgência, né, nesse tipo de assunto, mas não ia perder oportunidade, né? Negócios são negócios. Então pegou o carro, chegou em Badiraci lá pelas 6 horas da tarde e foi em direção ao endereço que o cara passou para ele, né, na rua tal. E do começo dessa rua, ele via, mesmo já quase anoitecendo, ele via que a rua terminava no matagal. Mas chegando já no final dessa rua, ele não achava o número que o cara passou do endereço. Até que uma coisa muito estranha aconteceu. Conforme ele foi se aproximando com o carro do final da rua, ou seja, desse matagal, ele percebeu que tinha um caminho ali. Era quase como uma rua que continuava para dentro do matagal. Era quase, tipo, parece que surgiu um caminho ali. Como se do nada surgisse uma estrada deserta, que continuava aquela rua. E ele achou estranho, porque aquela rua não constava no Google Maps. O Maps mostrava que a rua realmente terminava aqui, para lá era só mato. Mas, olhando, ele via que a rua seguia. Era uma estrada de terra, mas era uma estrada. Bom, ele resolveu seguir por aquela estrada de terra para ver se encontrava o número que o rapaz passou para ele. Só que conforme ele foi adentrando aquela estrada, tudo começou a ficar mais escuro, estranho, frio. Era um lugar totalmente diferente. Aquela estrada de terra se encontrou com outras ruas. De repente parecia uma outra cidade, um outro lugar, era bucólico e vazio. Não havia ninguém nas ruas e o irmão dele se viu ali desesperado. Ele não sabia onde estava, não sabia o que estava acontecendo. O Maps havia parado no início daquela rua, quer dizer, no final da rua onde começava o matagal, e agora não funcionava mais. Perdeu o sinal e ele ficou por horas rodando naquele lugar. E começou a chorar, ele começou a entrar em desespero, porque ele não sabia onde estava, não conseguia sair dali. Não encontrava ninguém. Quando ele viu uma senhora andando ali na rua com um guarda-chuva, buzinou e tentou falar com ela, mas ela o ignorou. Foi quando numa rua ele viu algo assustador. Um homem com uma cabeça grande subiu rapidamente no muro. E à medida que ele ia se aproximando daquele homem, ele viu que o homem se posicionou agachado em cima daquele muro e ficou só observando o irmão dele se aproximar. E ele conta que os batimentos cardíacos do irmão dele começou a acelerar, começou a bater mais forte o coração, e quando ele viu aquele homem, o homem estava agachado, vestia um terno escuro e tinha uma cabeça enorme de coruja. Olhos gigantes que piscavam às vezes e olhava diretamente para o irmão dele. Enquanto o irmão dele ia passando pela rua e vendo aquela criatura bizarra ali. E nesse momento, o irmão dele, o João, diz que sentiu como se o tempo começasse agora a passar em câmera lenta.
Enquanto ele passava por aquela criatura, parece que o tempo parou, ou ele foi passando em câmera lenta, e ele sentiu uma espécie de cócegas na cabeça, como se aquele ser estivesse escaneando a cabeça dele. Ele disse que foi muito bizarro, e foi uma sensação horrível. Quando passou aquela situação, ele acelerou o carro muito rápido para sair dali o mais rápido possível. Foi quando ele avistou ali numa das ruas uma outra senhora macabra também, né? Ela parecia ter uns 80 anos, usava um chale. E ele gritava para a mulher: socorro, onde eu estou? Eu preciso voltar para Badibacite. Foi quando aquela velha olhou para ele e disse o seguinte: você não deveria estar aqui. Saia enquanto é tempo. E ele aos prantos perguntou: mas como? Como que eu saio daqui? E ela respondeu: corre e acelera o carro, agora! E ele fez isso, só acelerou o carro. E de repente no final da rua tinha uma estrada de terra. E ele entrou nessa estrada chorando. E aí ao final da estrada tudo voltou ao normal. O ar era mais leve, as luzes noturnas mais claras. E ele se viu naquela rua novamente, só que agora voltando, tipo saindo do matagal e voltando àquela rua. Aí o GPS voltou a funcionar, o sinal do celular também. E o moço que nos conta esse relato diz que o irmão dele ligou para ele nesse dia, chorando, dizendo que não conseguia falar com a namorada dele. E aí ele perguntou o que aconteceu, mas o irmão disse que depois explicava. Foi quando o irmão dele chegou na casa dele e da mãe, né? Que o moço que nos conta esse relato mora com a mãe dele. Foi quando o irmão dele chegou na casa dele e contou tudo, transtornado. No dia seguinte, o moço que nos conta esse relato praticamente obrigou o irmão dele a voltar lá para ver essa rua, ver se tinha estrada ou o que mais. E eles voltaram. Mas não tinha nada lá. Realmente era só um matagal, não tinha estrada nenhuma. E aí eles viram uma moradora ali do local e perguntaram para ela se por acaso ela sabia se no passado houve alguma estrada de terra ali, tinha alguma coisa, ou então se alguma coisa estranha já aconteceu por ali. E a mulher respondeu que não sabia de nada. E ele termina dizendo aqui que assim, não sabe se vocês acreditam, mas foi muito real. Porque ele lembra da expressão, do olhar do irmão dele. O quanto essa história mexeu com ele. Quanto aquela ligação, até hoje eles não sabem quem foi que ligou para ele. O irmão dele diz que acredita que foi uma ligação de outro mundo. Mas também nunca mais tocou no assunto. Foi depois do irmão, o moço que nos conta esse relato, insistir tanto que ele permitiu que enviasse a história aqui pra gente. E aí, gostando dos relatos? Então deixa o seu like.